Eu vou ter aqui um objeto input. Dentro desse meu objeto, eu vou passar um name. Vou dizer que vai ser o nome Dani. E cliquei aqui, né? E ele salvou aqui para mim essa informação. Para eu ver se salvou mesmo, posso vir aqui no meu banco de dados, né? Ele criou aqui a Collection Users. E aqui eu tenho todas as informações que ele salvou. Então, tá funcionando corretamente, tá? Vou criar aqui uma rota que é o meu Create User, que vai ser do tipo Post. E aqui, então, eu vou definir que eu vou ter um name, Danilão, e vou dar um Send aqui. E olha só, ele salvou também no nosso banco de dados, né? Olha que bacana. A gente conseguiu criar, utilizando o mesmo serviço, né? Se a gente for olhar aqui, a gente está utilizando o mesmo service, né? Que faz a criação de usuário. Só que a gente criou ali a parte do GraphQL para a gente conseguir fazer todas as nossas manipulações, todas as nossas buscas utilizando o GraphQL, e a gente também está utilizando ali um protocolo HTTP, né? A gente está fazendo a nossa requisição via REST, né? Utilizando uma API. Então, é muito bacana isso, né? Fala Dev, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram, que vocês colocaram aí nos comentários, né? Antes da gente entrar no assunto, eu quero desde já agradecer a interação que vocês têm, os comentários que vocês deixam, né? Eu sempre que possível gosto de ler os comentários, gosto de interagir também com vocês. Então, já deixar aí também, se você tem algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui no Code Drops, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário, tá bom? E o assunto que a gente vai falar hoje é GraphQL com Express, né? E uma dúvida que muitas pessoas têm é como que posso criar uma aplicação, né? Na verdade, a primeira dúvida que tem é possível criar uma aplicação que eu tenha tanto o GraphQL para fazer ali as minhas requisições, como também fazer requisições utilizando o REST? E eu já quero dizer que sim, é possível, né? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, né? Como que a gente pode ter ali uma parte onde a gente faça as nossas interações, né? Onde a gente tem as nossas requisições sendo feitas utilizando o GraphQL, né, que é uma forma da gente fazer, e uma outra parte onde a gente tenha também requisições sendo feitas via HTTP, utilizando o Express ali, né, uma API REST, como a gente já conhece, como a gente está mais acostumado, né, o que é muito mais fácil a gente ver aplicações utilizando uma arquitetura REST, vamos dizer assim, do que utilizando o GraphQL, né, e o que a gente vai ver no vídeo de hoje é como que a gente pode criar uma aplicação utilizando tanto o GraphQL como o Express, tá bom? Então, se você quer aprender, fica aí até o final que a gente vai ver como fazer. Então, antes da gente entrar de fato no nosso código, né, inserir o GraphQL na nossa aplicação, eu deixei aqui já uma aplicação um pouquinho pronta pra gente não perder tanto tempo. Eu vou dar uma explicadinha aqui o que a gente está fazendo aqui nessa aplicação, tá? Então eu tenho aqui o meu Express configurado, tá? E eu tô utilizando, já deixei o Express só pra gente ganhar um tempinho aqui, né, a configuração. Então, o que eu tenho instalado aqui por enquanto é o Express junto com as tipagens, né, porque eu tô utilizando o TypeScript, então eu preciso também dos pacotes de tipagens. Vou utilizar o banco de dados Mongo, tá, para esse projeto. Se você quiser testar aí num Postgres, no MySQL sem problema nenhum, tá bom? Então eu tenho aqui a conexão sendo feita no meu banco de dados, né? Criei esse middleware aqui só para conseguir recuperar os erros, né? As exceções que eu tô lançando aqui dentro dos meus services, que a gente já vai ver. Tem aqui uma configuração bem básica do meu Express, bom? E aqui eu tenho então dois modules, né? Um de posts, né? Que tá referenciando aqui, vai ser o responsável por salvar os nossos posts na nossa aplicação. E o post, ele vai ter um conteúdo, né? E um autor, que no caso, esse autor aqui, eu tô referenciando ele para o meu usuário. E aqui eu tenho um esquema, né, a minha collection de usuários com name e username e qual que é a data de criação dele, né, o created at, que vai ser gerado automaticamente pela nossa aplicação. Então, é bem simples aqui os cadastros que a gente vai ter
para a gente focar realmente no GraphQL e também na parte do Express. E aqui eu tenho, então, dentro dos meus modules, dois modules, né? Que um vai ser o modules de usuário e o outro vai ser o de posts. E aqui dentro do meu usuário eu tenho a criação de um usuário, tá? Que ele verifica, né? Aqui ele tem uma lógica por trás dele que verifica se um usuário ele já existe. Se ele existir, ele lança uma exceção. Então, por isso que eu tenho aqui dentro do meu server esse middleware, né, para fazer a tratativa dessa minha exceção. E se ele não existir, então, ele insere dentro do meu banco de dados, dentro da minha collection, tá? Eu tô utilizando aqui essa dependência de Syringe aqui, né, que ele facilita para a gente fazer as injeções ali, né, dos nossos services, para a gente não precisar ficar dando um new service. Então, a gente utiliza essa dependência aqui, que ela vai ser responsável por instanciar as nossas classes que tem aqui esse @injectable, tá? Tenho também aqui um service para recuperar todos os meus usuários, bem simples também, que só vai no banco de dados e recupera os nossos usuários. Tenho a criação aqui de um post, então ele vai receber algumas informações, né, como o conteúdo desse meu post, a mensagem que eu quero colocar dentro do meu post e quem que é o autor, qual que é o usuário que está escrevendo esse post. E aqui eu tenho um service que ele vai buscar todos os posts de um determinado autor, né, de um determinado usuário. Então, ele vai lá dentro da minha collection, procura ali pelo ID do meu autor, né? E ele traz ali todas as informações para mim. Bom, uma aplicação bem simples, né? Tem aqui o tsconfig.json com algumas configurações bem básicas. Tirei todo o resto que a gente não iria utilizar, tá? Tô utilizando aqui também uma dependência bem bacana, que é essa tsconfig.paths, que ela permite ali, né? Facilita com que a gente consiga fazer um import, vamos dizer assim, mais bonitinho das nossas classes aqui, das nossas pastas, tá? Então, com isso, ao invés de eu ter que ficar colocando ali ponto barra até chegar na pasta que eu quero utilizar, né? Eu consigo mapear uma pasta e aí eu consigo só utilizando o arroba, né, e o nome da pasta, ele já faz ali todo o mapeamento para mim, né? Claro que eu preciso colocar aqui um base URL para definir qual que é a minha URL base, né, para eu conseguir, tá bom? E aqui eu tenho esse Experimental Decorators e o Emit Decorators Metadata, que eu preciso utilizar ele para eu conseguir utilizar esse meu decorator aqui, né? Então, tudo que eu tenho aqui como arroba e um nomezinho, isso significa que é um decorator, tá bom? Eu acho que a aplicação ela é isso, né? Tem aqui também um comando, né? Eu tô utilizando o TS Node Dev, então eu passo aqui essas opções aqui, né? Para ele melhorar, deixar um pouco mais rápido, para ele não precisar ficar vendo ali os erros, né? Deixar só esses erros mesmo para quando eu fizer um build, por exemplo, da aplicação. Aqui eu coloquei esse "-watch" para ele conseguir fazer o reload de todos os arquivos e a gente já vai ver mais pra frente por que a gente tá utilizando isso daqui, tá bom? E esse tsconfig aqui que ele vai registrar todos aqueles nossos paths aqui que a gente colocou aqui dentro, tá bom? Bom, basicamente isso que a gente tem agora. O que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui na documentação do GraphQL, tá? Se a gente vier aqui dentro de code, em JavaScript, ele mostra como que a gente pode criar os nossos servidores, né? Então, ele traz aqui essa dependência, só a gente utilizando o GraphQL, a gente consegue criar utilizando o GraphQL, consegue utilizar o Apollo Server também, que é muito comum para criar um servidor, né, do GraphQL. E ele tem aqui embaixo essa opção do Express GraphQL, que permite, então, a gente ter um servidor do GraphQL dentro do servidor do Express, né? Então, aqui na nossa aplicação, se a gente for ver, a gente já tem a nossa aplicação, né, rodando na porta 4003, então a gente reaproveitaria esse servidor que já tem criado aqui do Express, né, e a gente embutiria um servidor do GraphQL, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou começar aqui instalando as dependências que ele fala para instalar, né? Do Express a gente já instalou, precisa instalar então do Express GraphQL e do GraphQL. Então, deixa eu parar aqui o servidor. Vou dar um yarn add GraphQL e Express GraphQL para a gente começar então
fazendo aqui o que a gente precisa fazer, tá bom? Deixa eu importar aqui. De dentro do Express GraphQL, a gente vai importar o GraphQL HTTP, tá bom? E aí aqui, o que a gente precisa fazer? Deixa eu fechar o terminal aqui. Eu vou criar aqui um middleware, tá? E aí eu preciso definir uma rota que eu quero chamar. Vou definir aqui como GraphQL, tá? Essa rota, esse middleware, ele vai ser responsável por criar esse nosso servidor, né, do GraphQL dentro do Express, tá? Então a gente vai utilizar a mesma porta que a gente está utilizando aqui, que é a 4003, só que a gente vai ter essa rota aqui, né, totalmente disponível para o que a gente quiser fazer do GraphQL, né? E se você tem um pouquinho de conhecimento do GraphQL, você sabe que a gente tem ali uma rota única, né? Onde todas as chamadas são feitas através dessa rota única, e aí dentro dessa rota a gente tem as funções, né, disponíveis para a gente fazer as nossas queries, né, quando a gente quer fazer uma busca, ou uma mutation quando a gente quer fazer uma inserção, uma alteração, né, uma deleção, quando a gente quer fazer uma manipulação dentro do GraphQL, tá? Então, por isso que a gente define aqui essa rota aqui, né? Esse alias aqui para ser chamado, né? E agora, então, a gente vai chamar esse nosso GraphQL HTTP. E aí ele tem aqui uma opção, que é a opção obrigatória, que é essa opção esquema. E a gente já vai ver o que é essa opção esquema. E ele tem aqui essa outra opção que não é obrigatória, mas que a gente pode passar, que é o GraphQL, né? Essa opção aqui, né, se a gente passar aqui como true, o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar pra gente, quando a gente subir a nossa aplicação, uma IDE para a gente conseguir testar as nossas queries, as nossas mutations, né? Para a gente conseguir fazer a manipulação utilizando o GraphQL, porque o GraphQL ele trabalha ali de uma forma um pouquinho diferente do que o REST, né? Então esse daqui ele permite com que a gente tenha ali uma IDE disponível. Se você quiser utilizar o autoclient como um front-end, como um Postman, um Insomnia, sem problema nenhum, tá? Bom, agora que a gente já tem aqui, né, configurado esse nosso middleware, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar, então, aqui a estrutura do nosso GraphQL, né? A gente vai começar primeiro pelo GraphQL, depois a gente cria a estrutura da nossa API, tá? Então, o que eu vou fazer aqui dentro do meu user? Eu vou criar aqui uma pasta chamada GraphQL, e tudo que for referente a GraphQL, eu vou colocar aqui dentro dela, tá? E aí, basicamente, o que a gente precisa ter, né, para a gente trabalhar com GraphQL? O nosso cliente, vamos imaginar que ele vai fazer uma requisição. Então, se ele quer fazer um cadastro, né, ou se ele quer fazer uma busca, ele vai fazer uma requisição utilizando, né, esse middleware aqui que a gente criou. E aí ele vai pegar, então, uma determinada função que ele quer que a gente execute, né, que ele quer chamar. E aí, então, essa função, né, dentro do nosso módulo ali, dentro do nosso GraphQL, ela vai ter um service que ela vai chamar, que pode ser o service de criar usuário, o service de buscar um usuário, tá? Ou a mesma coisa para o post, tá? Quando a gente faz essa requisição, o que a gente tem? A gente vai precisar criar basicamente dois arquivos. O primeiro arquivo vai ser um arquivo de resolvers, tá? Que é de fato a função que a gente quer criar, então a função que vai buscar, que vai bater ali no nosso service, né, que vai fazer esse caminho, essa ponte entre o nosso client e o nosso service, tá? Então o nosso resolver, ele que de fato vai ter acesso a esse nosso service. Só que a gente precisa também para nossa aplicação, a gente vai precisar também criar um esquema, né, uma representação de tudo que a gente vai ter disponível para o usuário fazer ali as requisições, né? Então vamos imaginar que o esquema, se a gente for comparar numa aplicação REST, né, utilizando ali uma API REST, nosso esquema poderia ser as rotas que a gente tem disponível, né? Praticamente isso. A gente vai ver mais pra frente, a gente vai codando e a gente vai entendendo como que a gente pode fazer, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado users.resolvers.ts, tá? E eu já vou explicar o porquê que eu coloquei esse resolvers.ts, tá? Segura aí. E eu vou criar um outro arquivo que vai ser um esquema.gql, né? Eu poderia colocar aqui GraphQL,
ou eu posso colocar simplesmente GQL, que é a mesma coisa, tá? É tudo a extensão do GraphQL. Então, para ficar mais semântico ali, né, mais fácil da gente entender, eu vou colocar aqui como GQL. Então, aqui nesse meu esquema, melhor, vou começar aqui pelo resolver, tá? Vou criar aqui uma constante users resolvers. Deixa eu dar um export aqui nela. Users resolvers. E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou ter dois objetos, um vai ser das minhas queries, então toda função que eu tiver referente à busca, né, vamos imaginar que seja um get, né, tudo que eu imaginar que for um get, eu vou colocar aqui dentro desse meu objeto query, tá? E eu também vou ter um outro objeto que vai ser uma mutation. Então, tudo que for relacionado à manipulação das minhas informações, seja um post, né? Vamos imaginar que fazendo ali uma relação entre uma API, né? Um protocolo HTTP com o GraphQL. Então, a gente imagina que tudo que for post, put, delete, patch, né? Tudo que for manipulação, a gente vai colocar aqui dentro de mutation, tá? E aí eu vou começar então fazendo a minha query. E a primeira query que eu vou fazer vai ser a minha função de buscar todos os usuários que tem disponível na minha aplicação, tá? Então eu vou criar aqui uma função que vai ser get all users. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso chamar esse meu serviço aqui, né, que é esse get user service, que ele vai executar, né, essa função execute aqui, tá? Eu tô utilizando somente um método por service, tá? Somente uma função por service, tá? E esse daqui ele vai buscar as informações do meu usuário dentro do meu banco de dados. Então, como que eu faço, né, utilizando aquela dependência do Thesaurend, né, para eu não precisar ficar dando um new get user service, né? Como ele já tem aqui esse injectable, eu posso fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante get use service igual a container, tá? E ele já importou aqui para mim, container.resolve, e eu vou passar aqui dentro o service que eu quero que ele injete, né? Que ele faça ali a instância desse meu service, tá? E aqui então eu posso pegar aqui um const users igual get user service.execute. E eu vou retornar, então, os meus usuários, tá? Simples assim, essa é a função aqui que eu tenho para listar todos os meus usuários, tá? Lembrando que toda a lógica, tudo que eu tiver ali de regra de negócio, lógica, eu vou estar colocando aqui dentro do meu service. O meu resolver aqui, ele vai simplesmente servir para criar minha função e fazer a ligação entre a requisição e o meu service, tá? Agora, então, aqui dentro do meu esquema, eu preciso definir essa função aqui que eu criei dentro do meu resolver, tá? Então, tudo que eu tiver dentro do meu resolver, eu preciso ter definido dentro do meu esquema, tá? Senão, o GraphQL não vai conseguir reconhecer qual função que você quer chamar, se é uma função de query, se é uma função de mutation. Então, tudo isso você precisa colocar exatamente da forma como você tá colocando no resolver, você precisa colocar aqui no seu esquema, tá? Só que aqui ele vai funcionar um pouquinho diferente. Ao invés de eu criar aqui, né, uma constante, eu vou definir da seguinte forma. Eu digo, né, que ele vai ser o tipo, né, um type, e aqui eu passo qual que vai ser o tipo, que no caso, esse daqui vai ser uma query, né, então vai ser uma busca que eu tô fazendo. Eu pego aqui qual que é a minha função, então eu digo que dentro desse meu query eu vou ter uma função aqui chamada getAllUsers, tá, e essa minha função, ela vai retornar para mim um array de usuários. Deixa eu fechar aqui. Ela vai retornar para mim um array de usuários. Então, eu passo que ele vai ser um array, né? Entre colchetes de usuários, tá? De user. E agora eu preciso definir qual que vai ser o tipo desse meu usuário. Então, posso vir aqui antes e dizer que o meu usuário, ele tem um name, que é uma string. Ele tem um username, que é uma string. Ele tem um created at, que é uma data. E ele tem também
que mais que ele tem? Ele tem um ID também, então deixa eu colocar aqui um ID. Como eu tô utilizando o Mongo, né, por padrão, ele cria o ID como esse underline ID, né, um Object ID, tá? E aí, para eu definir que vai ser um Object ID, eu utilizo esse ID maiúsculo, tá? Esses tipos são os tipos que o GraphQL, ele identifica, né? Até se a gente vier aqui em Learn, ele tem esses Scalar Types aqui, que são os tipos que o GraphQL ele consegue identificar, né? Até interessante a gente olhar aqui, porque a gente vai precisar colocar esse Scalar Date aqui, né? Porque por padrão, o GraphQL não entende esse date aqui que a gente coloca. Então a gente precisa definir esse Scalar Date aqui, né? Para ele conseguir identificar esse nosso tipo de data, tá? Então aqui antes eu vou colocar aqui um Scalar Date, e aí a gente já consegue utilizar esse date aqui, tá? Bom, é basicamente isso que a gente precisa aqui dentro do nosso esquema, né? Então, olha só, aqui a gente tem uma query com get all users, e aqui a gente tem uma query com get all users, que vai retornar pra gente um array de usuários, tá? Se eu quiser dizer que eu preciso retornar, né, de fato um array de usuários, né, eu não aceito que venha ali um valor nulo, então eu coloco aqui esse ponto de exclamação, tá? Como eu posso ter ou não ter um usuário, eu vou deixar aqui dessa forma, tá? Então agora o que a gente precisa é de fato criar esse nosso esquema, né? E para isso, o que eu vou fazer aqui dentro do meu SRC? Como eu posso ter mais de um resolver, né? No caso aqui eu vou ter um resolver para usuário, eu vou ter um resolver para posts, né? Eu vou ter também um esquema para usuário, um esquema para post. Eu vou criar dois arquivos dentro do meu SRC, onde eu vou centralizar todos os meus resolvers e os meus esquemas, tá? Para depois eu conseguir importar eles dentro do meu server. Então aqui dentro eu vou criar um resolvers.ts e um schemas.ts, tá? Para eu conseguir fazer essa importação de uma forma mais fácil, eu vou importar aqui, vou instalar uma biblioteca que é a Graphic-Tools, tá? Essa biblioteca aqui, ela tem algumas funções que vai facilitar na hora da gente fazer o import de todos esses nossos arquivos. Então, eu vou começar aqui importando de dentro do meu Graphic-Tools a função Load Files Sync e também a função Merge Resolvers, tá? E eu preciso também importar aqui o path do próprio Node. Eu vou criar aqui então um const merge path. Vou pedir para ele download file syncs path.join dir name, e aí eu vou passar para ele o seguinte: eu quero que dentro aqui do meu SRC ele entre na minha pasta modules. Dentro dessa minha pasta modules, eu vou poder ter uma outra, que no caso vai ser um users, posts, da forma que eu quiser definir, né? Então eu coloco aqui um asterisco, asterisco, barra, dentro dessa pasta, né, que no caso vamos imaginar que seja uma pasta de usuários, né, então nossos usuários seria esse asterisco, asterisco, né, e eu passo quando eu posso ter quantas pastas eu quiser, né, então é um tipo genérico, vamos dizer assim. Então dentro dessa pasta eu vou ter uma pasta GraphQL, né, GraphQL, agora sim. E dentro dessa minha pasta GraphQL, eu quero que ele faça uma leitura de todos os arquivos .resolvers.ts, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui esse .resolvers.ts, para ficar uma forma mais fácil dele conseguir fazer a leitura daqueles arquivos, né? Somente dos arquivos onde eu vou ter os meus resolvers. Então, eu vou colocar aqui, vou adotar esse .resolvers.ts, tá? E aí você pode criar da forma como você deseja. Vou criar aqui então um const resolvers igual merge resolvers, que é essa função aqui. E eu vou pedir para ele fazer um merge com esse meu merge paths, tá?
Então, no final, o que ele vai fazer? Ele vai olhar arquivo por arquivo, onde eu tenho esse .resolvers.ts, e ele vai juntar tudo, né? Vai encapsular tudo dentro de um mesmo resolvers. E aí sim, aqui eu posso dar um export default resolvers. E aí ele vai ter tudo dentro de uma única variável que a gente vai precisar usar já aqui dentro do nosso server, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui esse meu código todo e vou vir aqui dentro do meu schemas. E agora aqui, ao invés de dar um merge resolver, eu vou dar um merge... eu acho que esse merge schemas aqui, ele já serve pra gente. Só que ao invés aqui agora de eu ter um *resolvers, eu vou falar para ele que eu quero que ele procure o que tiver como *.gql. Então, todos os meus arquivos dentro dessa estrutura que tiver como *.gql, eu poderia até passar aqui um esquema, mas vou deixar *.gql. Eu quero que ele insira aqui para mim, tá? Aqui eu vou mudar para schemas, né? Então, deixa eu utilizar aqui merge schemas. Tá. O que eu vou ter que fazer aqui? Ao invés desse merge schemas, eu vou precisar utilizar esse merge type defs, tá? Para eu conseguir fazer o merge de todos os meus esquemas, né? De todos os meus types aqui, desse meu que tiver aqui dentro do GQL, tá? Porque se eu colocar aqui como esquemas, ele não consegue fazer esse merge, né? Deixa eu até ver o que ele tem aqui dentro desse merge schemas. Então ele importa só as configurações, né? E aqui sim dentro do type. Deixa eu ver aqui. Merge type defs. Deixa eu importar aqui o merge type defs. Tá, então é esse mesmo, que recebe um array de string, né? Um array de GraphQL. Então a gente vai utilizar esse merge type defs, tá? Eu vou deixar aqui como esquemas também, sem problema nenhum. Então, agora a gente já vai ter, né, um import mais automatizado dos nossos resolvers e também dos nossos esquemas. Dessa forma, todo o esquema, todo o resolver que a gente criar, a gente não vai precisar inserir mais aqui. É só a gente utilizar a mesma estrutura que a gente fez aqui para o nosso usuário, tá bom? E agora aqui, então, eu vou importar de dentro do GraphQTools, uma função que é a make executable scheme, tá? E aqui eu vou criar então uma constante schema. Vou chamar esse make executable schema e aí ele vai receber duas propriedades, uma que vai ser o nosso resolvers e a outra que vai ser os nossos type defs, né? Tudo que tiver aqui como esse schema.gql. E agora, então, preciso importar esse nosso resolvers e esse nosso type defs. Então, vou importar resolvers de dentro do nosso .resolvers. E eu vou importar o nosso type defs de dentro do nosso .schemas. Né? Como aqui é uma importação, eu tenho o meu export default, eu posso dar o nome que eu quiser aqui para ele, tá? Então, como aqui ele espera um type defs, aí eu já defino aqui como type defs. Beleza? Bom, a gente fez bastante coisa, né? Deixa eu minimizar aqui. A gente fez bastante coisa, mas a gente ainda não testou. Então, vou fechar tudo aqui. E vou dar um yarn dev para rodar a nossa aplicação. Ele deu um erro aqui, vamos identificar onde. GraphQL. Expected name. Deixa eu ver aqui. Schema, make executable. Bom. Deixa eu ver aqui nos nossos. Acho que é aqui, ó. Que eu não tô passando nenhum parâmetro aqui, tá? Então, quando eu não passo nenhum parâmetro,
eu não posso passar os parênteses, tá? Outro erro aqui que ele deu, que eu já imaginava que ele daria, é porque a gente criou esse objeto de mutations, mas a gente não inseriu nenhuma informação. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui comentado, tá? E agora sim a nossa aplicação tá rodando. Pra gente verificar, a gente pode vir aqui no nosso browser, localhost. A porta acho que é 4002, isso? 4003. 4003 barra GraphQL, que é a rota que a gente criou, né? Então, olha só aqui, ele já abriu aqui pra gente nesse GraphQL, né? Que é aquela IDE que eu tinha falado. E agora aqui, então, se eu digitar aqui query e der um contra-espaço, ele mostra pra mim quais funções que eu tenho disponíveis, né? No caso, eu só tenho essa get all users. Então, aqui eu posso vir aqui e dizer o que eu quero que ele busque para mim dentro desse meu get all users, né? No caso aqui, ele não vai retornar nenhuma informação, porque a gente ainda não criou a nossa mutation, né? Então, a gente não tem nenhuma informação dentro do nosso banco de dados. Então, agora, o que eu vou fazer? Aqui no meu resolver, onde eu criei essa minha mutation, eu vou criar aqui uma mutation que vai ser o meu create users, tá? E aqui é importante a gente dizer, né, que as nossas funções, elas têm que ter um nome único, porque como a gente tem apenas uma rota para chamar todas essas funções, então se eu tiver função duplicada, ele vai dar erro, tá? Então, geralmente, eu utilizo, né, o nome aqui do módulo que eu tô utilizando. O caso aqui é create user, tá? Essa minha mutation, ela recebe um primeiro parâmetro, que é o contexto, né, o proxy do GraphQL, tá? Então, eu desprezo ele, pra gente não vai importar. E aí, ele vai receber um segundo parâmetro, tá? Esse meu segundo parâmetro vai ser os dados que eu quero inserir dentro do meu usuário. Então, eu vou fazer aqui uma desestruturação. Como ele manda ali um bloco com um monte de informação, né? O que importa pra gente realmente são as informações, os dados que o usuário vai passar pra gente fazer esse cadastro. Então, eu vou dizer que essas informações vai estar dentro de um input, né? De uma variável chamada input. E a gente já vai ver como que a gente consegue referenciar, né? Como que o GraphQL ele consegue entender que vai ser dentro dessa variável que eu quero passar as informações, tá? Eu vou chamar aqui o meu service. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do service. Create user service igual container.resolver create user service const user igual create user service.execute. Vou passar aqui esse meu input e eu vou retornar o usuário, que é o usuário que foi inserido na minha aplicação, tá? Simples assim, lembrando que aqui dentro do nosso resolver, ele só vai ser responsável mesmo por pegar essas informações, né? Se tiver alguma informação para pegar e repassar para dentro do nosso service, tá? Toda a regra a gente vai deixar aqui dentro do nosso service. Então, agora aqui no meu esquema, eu preciso dizer que eu vou ter uma mutation. Então, eu coloco aqui type mutation e eu preciso aqui no meu esquema seguir essa regra do type mutation, type query e type mutation, tá? Digo que aqui eu vou ter uma função que vai ser um create user e essa função, ele vai receber um objeto do tipo input, né? Que vai vir ali com o nome input, tá? E eu preciso colocar exatamente esse nome, né? O mesmo nome que eu passar aqui, eu preciso passar aqui também para ele receber, tá bom? E essa minha função input aqui, o tipo que eu vou passar aqui para ela vai ser um tipo user input. Tá, Dani, mas esse user input, da onde que eu crio, né? Toda vez que eu quero passar aqui, que eu quero criar um input, definir essas informações, eu preciso criar de fato, né? Eu não posso vir aqui e criar, por exemplo, um type user input e passar aqui as informações porque ele vai dar erro. Então, ao invés de eu utilizar esse type, eu vou dizer que eu quero criar um input do tipo, né, com nome user input. E aí aqui dentro eu passo todas as informações que eu quero salvar, que no caso vai ser um name e um user name, tá? Então, eu vou receber essa informação e ele vai me retornar um usuário. Aqui sim eu posso utilizar, né, posso retornar
o tipo que ele vai ter que ele vai ter como retorno, tá? E aí agora pra gente testar, deixa eu ver se tá rodando tudo certinho. Opa. Deixa eu rodar novamente aqui só pra ter um terminal mais limpinho, né? Vou dar um reload aqui só para ele atualizar todas essas informações. E ele deixa aqui até um histórico, né? Então depois, se eu quiser vir aqui e clicar para buscar esses usuários sem problema nenhum. Só que eu vou criar agora uma mutation. E aqui ele já tem para mim, né? O create user. Então ele já vai dando ali o autocomplete. Eu vou ter aqui um objeto input. Dentro desse meu objeto eu vou passar um name. Opa! Vou dizer que vai ser o nome Dani. O username eu vou colocar como Dani Leão. E eu preciso obrigatoriamente retornar, né, alguma informação. Mostrar o que eu quero que ele retorne. No caso, eu vou pedir para ele retornar aqui o ID, tá? E cliquei aqui, né? E ele salvou aqui para mim essa informação. Para eu ver se salvou mesmo, posso vir aqui no meu banco de dados, né? Ele criou aqui a Collection Users e aqui eu tenho todas as informações que ele salvou. Então tá funcionando corretamente, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente já tem aqui o nosso usuário. Ah, pra gente testar também, né? Que a gente não tinha testado antes. Cadê o meu browser? Aqui. Posso vir aqui nesse meu Get Users. E agora ele retorna para mim aqui as informações certinho. Então foi inserido ali corretamente, né? Agora então, para a gente dar continuidade, né? O nosso usuário, então, a gente já tem aqui a nossa função do get e do create. Já está funcionando certinho. Vou fechar tudo aqui e vou criar aqui a estrutura do meu posts. Então eu vou ter aqui o GraphQL. Vou ter aqui um posts.resolvers.ts. E vou ter também o meu esquema.gql, tá? Crio aqui o meu posts resolvers. Opa. Deixa eu já dar um export aqui. Export default posts resolvers. Vou criar aqui um objeto do tipo query. Na verdade, aqui eu vou começar pela mutation, né? Porque pra gente conseguir buscar alguma informação, a gente tem que ter alguma informação salva, né? Então, vou começar aqui criando a minha mutation, que vai ser o meu create post, né? Lembrando que a primeira informação a gente despreza. A segunda vai ser o nosso input, tá? E aqui eu poderia colocar qualquer outro nome, desde que eu defina da mesma forma aqui no meu esquema. Vou referenciar aqui o meu service, então const create post service igual container.resolve, passando meu create post service, const post igual create post service.execute, passando meu input e retorno aqui o post que eu criei, tá bom? Agora aqui no meu esquema, então, vou definir um type mutation. Vou dizer que eu vou ter um create post, que vai receber o input do tipo post input e vai retornar um post, que é o que a gente vai criar. Então, eu vou criar primeiro aqui o tipo do post, né? Dizendo que a gente vai ter um ID, que vai ser do tipo IDzão, né? Que é o meu Object ID, né? No Mongo. O post, ele vai ter um conteúdo também, né? Que vai ser uma string. E ele vai ter um autor, né? Que é o nosso usuário aqui, né? Que a gente definiu que ele vai ser um autor, mas ele é do tipo usuário, tá? Então, eu defino aqui que ele vai ser um autor. Ou eu posso passar aqui que ele vai ser um usuário, tá? Eu preciso definir esse meu type e user, então, que ele vai ter um ID também. Ele vai ter um name, que vai ser uma string, e ele tem um username, que é uma string também, tá? E agora, então, eu preciso criar esse meu post input para ele conseguir inserir. Então, lembrando que tudo que for input, eu coloco aqui como input. Post input. Eu vou ter um content, né? O meu conteúdo. Vou ter também o meu autor.
Só que aqui, ao invés de eu passar o objeto, ao invés de eu criar um outro objeto, eu vou definir que eu vou passar dentro desse meu autor um ID, tá? E eu vou definir que esses dois campos são obrigatórios, então eu passo assim, dessa forma, tá? Deixa eu passar aqui também um scalar date, porque o meu post ele vai ter também um created at, né? Do tipo date, tá? Acho que é só isso que a gente precisa, né? Funcionando aqui, bem simplesinho, né? Vou dar um reload aqui, mutation, e ele já mostrou aqui, né? Ele tem aqui o meu create post, input, aqui dentro eu vou ter um conteúdo, então vou colocar aqui primeiro post called drops, e eu vou ter também qual que é o autor desse meu post, tá? E para isso eu vou pegar aqui o ID desse meu usuário, por exemplo. E eu vou dizer que eu quero que ele retorne o ID desse post, tá? Deixa eu dar um send aqui. Teoricamente, criou aqui. Deixa eu só tirar a prova aqui no collection. E criou aqui corretamente, certinho. Então agora, o que falta é a gente criar a nossa query, né? Pra gente conseguir fazer a busca dos nossos posts pelo nosso usuário. Então a gente vai ter aqui um get post by user. Desprezo o primeiro sempre, tá? E o segundo aqui vai ser um ID. Então vai ser o ID do usuário que a gente quer capturar. Poderia colocar aqui um ID user. Pode ser também, vou deixar assim, ID user. Então aqui eu vou chamar o get post by user service igual container.resolve get post by user service, e aqui eu errei, post, agora sim, const posts get post by user service.execute, passando o ID do usuário e retorno todos os posts, tá? Aqui ele vai fazer uma busca, né? Como eu já mostrei anteriormente. Esse populate aqui, ele vai fazer, ele vai trazer todas as informações, inclusive do autor, né? E agora aqui no meu esquema, então, eu vou definir aqui o meu type query. Qual que é a função aqui? Get post by user. E eu vou dizer que ele vai ter aqui um ID de usuário, que vai ser o meu IDzão, e ele vai retornar um array de post, tá? Certinho, né? Essa informação que a gente precisa. Então, vou vir aqui no meu browser, dou um reload, query get post by user, ID user, e eu vou passar aqui então o ID do usuário, né? Deixa eu pegar aqui esse ID. Eu perdi aqui. Não tem problema não. Criar aqui um mutation. De novo, mutation não, né? Query. Get post by user, ID user. Passo aqui o ID e eu vou querer que ele pegue o ID do meu post, o conteúdo, quando que ele foi criado, e aqui dentro de autor, olha só que legal que eu consigo fazer, né, com o GraphQL. Eu quero que ele pegue o name e o username do meu autor, tá? E se eu der aqui um play agora, ele trouxe aqui para mim as informações, né? Então tá corretíssimo essas informações. Vou criar aqui um outro post. Vou colocar aqui, ó, segundo post code drops. Vou salvar para o mesmo usuário. Se eu vier aqui agora nesse meu get posts by user, ele trouxe aqui todas as informações, né? Todos os nossos posts. Então, olha só que bacana. Se a gente for olhar o nosso código, a parte do GraphQL a gente já conseguiu fazer, né? Tem pouca coisa? Tem pouca coisa para não ficar muito longo esse nosso code drops, né? Mas a gente já tá conseguindo fazer as buscas utilizando o GraphQL, a gente já tá conseguindo fazer as inserções utilizando o GraphQL. E agora, então, o que a gente precisa fazer? Bom, o GraphQL,
ele já tá funcionando, né? Agora a gente vai inserir, né? A gente vai criar ali as nossas rotas para a gente conseguir fazer as buscas também utilizando o protocolo HTTP. Então a gente vai ter ali o nosso método GET, o nosso método POST, né? Para a gente fazer a inserção, para a gente fazer as buscas dentro da nossa aplicação, tá? Para isso eu vou começar aqui pelo meu usuário, vou criar uma pasta aqui chamada controllers, e aí você pode criar da forma como você quiser. O primeiro controller aqui que eu vou criar vai ser um create user controller.ts, class create user controller. Vou dar um export aqui nele. Eu costumo criar aqui um método handle, que eu recebo o meu request e o meu response do Express, então ele já importou aqui para mim. Aqui dentro eu vou receber um name e o username, que vai vir dentro do meu request body, tá? Vou chamar também o meu service do create user, então create user service, container.resolver create user service, const user, aqui eu preciso utilizar o await, né? Então vou dar um await create user service.execute, passando o name e o username do usuário que eu quero inserir. E aí o retorno eu vou colocar dentro de um response.json, passando o usuário que eu quero inserir, tá? Então basicamente é isso. Também o nosso controller ele vai ser responsável por fazer a comunicação entre a nossa chamada, né, a nossa requisição e o nosso service, tá bom? Bem simples também. Toda a regra também eu deixo tudo aqui dentro do nosso service, tá? Agora então aqui eu vou criar um arquivo routes.ts, importar aqui o router de dentro do Express, const routes igual router. Deixa eu já exportar aqui para ficar mais fácil. E eu vou criar aqui um routes.post, que eu vou chamar de users, tá? Deixa eu pegar aqui o create user controller igual a new create user controller. E agora aqui eu passo dentro do meu post, né? Então vou chamar o meu controller.handle. E aqui no meu server agora é só eu importar essas minhas rotas. Deixa eu ver onde que eu vou importar. Deixa eu colocar aqui, dar uma arrumada aqui. Vou importar aqui embaixo, app.user routes. Ele já importou aqui para mim. E show de bola, teoricamente tá funcionando a nossa aplicação, né? Com o Express também, com as nossas rotas HTTP. E para ter certeza a gente vai testar agora. Então deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Aqui. Vou criar aqui uma rota que é o meu create user, que vai ser do tipo post, JSON, localhost 4003, né, que é a nossa rota, /users. E aqui então eu vou definir que eu vou ter um name, vou colocar aqui como Danilão, vou colocar aqui um username sendo Danilo. E vou dar um send aqui. E olha só, ele salvou também no nosso banco de dados, né? Então, olha que bacana. A gente conseguiu criar, né? Utilizando o mesmo serviço, né? Se a gente for olhar aqui, a gente está utilizando o mesmo service, né? Que faz a criação de usuário. Só que a gente criou ali a parte do GraphQL para a gente conseguir fazer todas as nossas manipulações, todas as nossas buscas utilizando o GraphQL, e a gente também está utilizando ali um protocolo HTTP, né? A gente está fazendo a nossa requisição via REST, né? Utilizando uma API. Então, é muito bacana isso, né? Para quem quer criar ali e ter um mesmo projeto, né? Sem precisar ficar duplicando um monte de código. Isso é super bacana. E para a gente finalizar, então, só vou criar aqui mais um controller. Então, aqui dentro de posts, eu vou criar um get posts by user controller, só para a gente ver que está funcionando de fato. Então, get posts by
user controller. Export get posts by user controller. Async handle. Request. Response. Const. Aqui eu vou pegar o ID do usuário que vai vir dentro de request.params. Chamar aqui o meu get post by user service igual a container.resolve. E esse autocomplete aqui do VS Code é muito bom. Facilita bastante, né? Const posts igual ao get posts by user service.execute. Vou passar aqui o ID que vai ser o ID do usuário e vou retornar então dentro do meu response.json os posts que foram criados por esse usuário, tá? E aqui agora nas minhas rotas eu vou criar aqui um const get posts by user controller igual a new get posts by user controller. E eu crio aqui um routes.get barra posts. Dentro do meu post eu quero pegar o usuário e eu vou pegar pelo ID do usuário. Get posts user by control get posts by user controller.handle, né? Vou criar aqui também uma busca, get posts, né? Colocar aqui get posts by user, localhost 2.4003 barra posts barra user. E deixa eu só pegar aqui qual que é o ID desse usuário. Passo aqui e se eu dou um send, ele retorna para mim todas as informações também da mesma forma que ele retornou aqui. Dani, se eu criar, né? Aqui você criou o seu usuário, né? Se eu criar com esse username por aqui, ele vai dar erro também? Vamos ver. Vou colocar aqui, né? Um name de teste com o username Dani Leão. Esse Dani Leão já tem cadastrado. Então, se a gente der um send, ele deu um erro aqui, que é o erro que tinha que dar. E aqui, se eu inserir duplicado, o que será que vai acontecer? Ele também dá o erro, né? O erro que ele deveria dar. Então, olha só que bacana, né? Outra coisa que a gente consegue também reaproveitar. Então, se a gente for olhar aqui, né? Esse nosso projeto aqui, apesar de ser um projeto muito simples, a gente conseguiu mostrar como que a gente consegue unir uma aplicação utilizando o GraphQL. Então, a gente tem aqui as nossas mutations, as nossas queries, né? E a gente tem também toda a parte utilizando ali o protocolo HTTP para fazer as nossas requisições. E o mais bacana disso tudo é que a gente reaproveita código, né? Então, o nosso service, ele é o mesmo, porque independente de onde eu quero chamar, se eu quero chamar utilizando um GraphQL ou se eu quero chamar utilizando o protocolo HTTP, enfim, da forma como eu quero chamar, as regras continuam a mesma. A forma como o usuário ele vai fazer essa manipulação, se ele quer utilizar o GraphQL para trazer somente as informações necessárias, né? E todos aqueles benefícios do GraphQL que a gente já sabe. Se você ainda não conhece muito a fundo, tem aqui um vídeo que o Diego ele fala bastante sobre o assunto, mas também, se você quiser aí que eu faça um vídeo, né, explicando mais a fundo sobre o GraphQL, também fique à vontade, tá? Mas isso independe, né? A forma como a gente vai chamar, isso é totalmente independente. Se eu quero, por exemplo, utilizar... eu não quero mais utilizar o Express, né? Quero utilizar um outro framework, né? Tudo isso tem que ser de uma forma mais independente. O service, ele tá ali, ele continua o mesmo, as regras de negócio continuam as mesmas, né? Por exemplo, se agora o nosso cliente, né, falar a regra mudou aqui, agora posso salvar usuários com username repetido, né? Então eu venho aqui, apago somente do meu user service e eu continuo tendo a mesma regra pro GraphQL,
pro meu Express e para qualquer outro, né? Pro WebSocket, por exemplo, se eu estivesse fazendo, né? Então, isso é super bacana porque a gente consegue reaproveitar código, a gente consegue ter ali uma divisão bem clara. Então, aqui eu sei, né, que tudo que é referente a GraphQL tá dentro do meu GraphQL, tudo que é referente ao meu controller tá dentro do meu controller. A gente tem uma divisão ali sendo feita dentro da nossa aplicação e temos o GraphQL rodando com o Express, que era o nosso objetivo no vídeo de hoje, né? Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido produtivo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar também alguma informação, Dani, eu acho que poderia ser feito desse jeito é melhor, Dani, fiquei com dúvida nisso, pode deixar aqui nos comentários, pode me procurar também no Instagram, que eu vou estar ali disponível também para ouvir você com toda a certeza do mundo, tá? Deixa aí seu comentário, seu curtir, seu compartilha aí também, tá? Que isso daí é muito importante. E se você quiser também fazer parte da nossa comunidade no Discord, seja muito bem-vinda e bem-vindo, tá bom? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui por hoje, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!